A farsa de Israel. O povo judeu é invenção do sionismo. O sionismo é um movimento político e filosófico que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo Reino de Israel. Porém, o Estado de Israel de hoje é uma das maiores farsas da história, pois estes judeus de hoje são, na verdade, judeus de origem europeia, chamados judeus askenazes ou askenazim, do hebraico ashkenazi, plural ashkenazim. É o nome dado aos judeus provenientes da Europa Central e Europa Oriental. No século XX, o escritor Arthur Koestler, em seu livro A 13ª Tribo, editado em 1976, retomou a antiga teoria de que os judeus askenazim seriam descendentes dos Khazares ou Czares, que abandonaram suas terras, fugindo às devastações perpetradas pelos mongóis, afinal, refugiando-se na Europa Oriental, principalmente nos atuais territórios da Polônia, Hungria e Ucrânia, isto é, nos territórios mais afetados pelo extermínio nazista, que por sua vez também foi uma tramóia planejada pela elite global para a criação do Estado de Israel. Israel é um dos países Illuminatis, sendo que seus líderes que financiaram o Holocausto e onde Hitler tinha descendência judaica. O livro A Invenção do Povo Judeu, best-seller do historiador israelense Shlom Sandai, traduzido para 21 idiomas, defende que não há uma origem única entre os judeus espalhados pelo mundo. A versão de que o povo hebreu foi expulso da Palestina há 2000 anos e que os judeus de hoje são seus descendentes é, segundo Sandi, autor do livro, um mito criado por historiadores no século XIX e desde então difundido pelo sionismo. Por que o sionismo define o judaísmo como um povo, uma nação e não como uma religião? Acho que insistem em ser um povo para terem o direito sobre a terra. Povos têm direito sobre terra, religiões não. Ele compara até meados do século XX. A maioria dos franceses achava que era descendente direto dos gauleses, os alemães dos teutões e os italianos do Império de Júlio César. São todos mitos, afirma, que ajudaram a criar nações do século XIX. Os judeus não são uma nação até a criação de Israel. Tratava-se de diferentes povos, diferentes etnias e culturas espalhadas pelo mundo. Em comum, tinham uma religião, sequer falavam a mesma língua. Hoje a língua falada não é o hebraico, e sim a língua Yiddish. Israel é um Estado artificial, criado em 1948 pela ONU, ou seja, pelos países dominantes, notadamente por influência dos Estados Unidos e da Inglaterra. Ora, o Estado de Israel é uma farsa que foi jogada a goela abaixo do mundo. Os Estados Unidos e a Inglaterra criaram uma fraude da migração judia para a Palestina para lá estabelecerem seu povo avançado. Ou melhor, para lá estabelecerem seu posto avançado. Ou seja, Israel. Para tanto, internamente tiveram apoio financeiro e político dos judeus fundamentalistas. Usando o dinheiro e a mobilização dos fundamentalistas e pensando no interesse nada religioso, a Inglaterra e os Estados Unidos financiaram a imigração de judeus para a Palestina e criaram os grupos terroristas. De fato, em 1918, a Palestina tinha 700 mil habitantes, sendo 644 mil árabes, 574 muçulmanos e 70 mil cristãos, e 56 mil judeus. Em 1939, já são mais de 445 mil, e em 1946 atinge um número de 808.230 de um total de habitantes da Palestina, respectivamente de 1.500.000 e de 1.972.560. Como a Inglaterra passou a
cogitar a divisão da Palestina para árabes e judeus, os grupos terroristas judeus Haganah, Irgun e Stern passaram a atacar não mais os árabes apenas, mas também os ingleses, e buscaram apoio nos Estados Unidos. Já em 1948, houve a Resolução 181, que criava dois países, um árabe e um judeu. Com a retirada das forças britânicas, houve a guerra. Israel, apoiado pelos Estados Unidos, derrotaram os árabes. A ONU se calou sobre isso. A maior parte da população da Palestina nativa virou refugiada em seu próprio país. Vou dizer também sobre uma outra farsa de Israel, o hexagrama. O hexagrama é formado unindo-se o triângulo da água com o triângulo do fogo, formando a estrela de 6 pontas, também conhecida como selo de Salomão. Esse símbolo é também chamado de estrela de Davi, o símbolo nacional de Israel. Como diz em Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A autora maçônica Mary Ann Slipper, escrevendo o simbolismo da Estrela do Oriente, em 1927, faz a mais reveladora admissão quando diz: a estrela de 6 pontas é usada na obra maçônica e também é encontrada em outras ordens secretas, conhecidas como os Illuminatis. Outro livro da Estrela do Oriente, A Segunda Milha, compreende o impacto do hexagrama quando diz: a estrela de 6 pontas é um símbolo muito antigo e um dos mais poderosos. O hexagrama é realmente um símbolo muito poderoso para os feiticeiros, bruxos e magos. É usado em todas as formas de magia, feitiçaria, ocultismo e nas previsões astrológicas. Como tem 6 pontas e contém um 666, o hexagrama é considerado um dos símbolos mais poderosos de Satanás. Dois feiticeiros explicam melhor que o hexagrama era usado como uma reserva para os mágicos e alquimistas. Os bruxos acreditavam que ele representava a pegada de um tipo especial de demônio chamado Trude, e o usavam em cerimônias tanto para conjurar demônios quanto para mantê-los afastados. O hexagrama também é um símbolo do ato sexual e da reprodução. O autor maçônico Albert G. Mackey oferece-nos a explicação ocultista em seu livro, O Simbolismo da Maçonaria. O triângulo voltado para baixo é o símbolo feminino que corresponde ao Ione, e o triângulo voltado para cima é o homem, o Lingá. Quando os dois triângulos estão entrelaçados, representam a união das forças ativa e passiva na natureza, representando os elementos masculino e feminino. A mesma explicação aparece em outros livros ocultistas. Lingá e Ione são representações estilizadas dos órgãos genitais masculino e feminino, respectivamente em diversos emblemas e amuletos. São considerados símbolos do poder genético e adoradores do hinduísmo. Israel é um estado governado pela elite global e os senhores das sombras. Israel é um estado onde os líderes políticos e governamentais são iluminatis, ocultistas e satanistas.